Olá, meus amigos, um excelente dia para todos nós. Quinta-feira. Desde já eu peço o seu like, Jogador Arrebenta, compartilhando o link nas suas redes sociais. Também se inscreve no nosso canal. Chegamos a 3.900. Muito obrigado por esta oportunidade de estar aí com vocês, sempre nesse bate-papo, nessa provocação de reflexão, de diálogo com toda a galera torcida do Bahia do Esquadrão de Aço, beleza? Meus amigos, é o seguinte, essa pauta não é justamente para justificar titularidade, para dizer se o jogador é bom ou ruim. Eu vou trabalhar, inclusive eu vou colocar números aqui na tela. Então, nos comentários, a galera tem que entender que nosso propósito aqui é justamente mostrar alguns fatos, beleza? Meus amigos, é sobre o Daniel. O Daniel não joga contra a equipe do Operário, tomou o terceiro cartão amarelo e não poderá atuar pelo esquadrão. O jogador vem jogando sempre na equipe do Enderson, do Guto também, e em 2022, sinceramente, passa pelo melhor momento, né? De tudo que o Daniel já tem aí na carreira, principalmente aqui no Bahia, eu vejo como o Daniel no melhor momento da carreira dele, beleza? Não estou dizendo, volto a repetir, até porque eu sei que existe boa parte aí, torcida, né? Não boa parte talvez, mas tem uma galera aí que pega pesado com relação a esse atleta, beleza? Mas eu, sinceramente, acho que ele é muito útil para o Bahia neste ano de 2022. 2023 é outra história, 2021 já passou, vamos falar no tempo presente, beleza? E é o que nós temos. É muito importante falar sobre isso também, né? Não é o que eu queria Messi, né? Mas na realidade é o que nós temos e nós temos que respeitar a produção do atleta e também, claro, ao criticar, também saber a moderação adequada, o tom adequado, beleza? Nós vamos mostrar aqui o Daniel, tá na tela aí, cadê o Daniel? Deixa eu aparecer na tela. Ele chegou da tela aí, tá aí, ó, 26 anos, 1,73 m, mais ou menos do meu tamanho. Acho que eu sou um pouco mais alto do que o Daniel. É um meia de posição, perninha direita, tá vendo o mapa de calor ali do lado dele? O mapa de calor dele mostra claramente que ele joga em todos os cantos. Não dá para dizer se o Daniel é um jogador de lado esquerdo ou direito. A movimentação dele é muito ampla e ele consegue alcançar praticamente na fase ofensiva, né, no trecho ofensivo aí, todas as partes do campo. Mas é muito meio mesmo, né? Ele não entra muito na área, mas no meio de campo ele se faz muito presente, sempre está próximo, né? Eu sempre já falei, os bons jogos do Daniel, sempre que você toca na bola, ele está do seu lado para poder você ter uma opção de passe, né? Quando eu falo na questão dos bons jogos do Daniel, eu acredito até que o torcedor critica muito o Daniel por conta da oscilação, né? Ele faz bons jogos, depois no outro jogo não é tão assim, ele vai oscilando, mas na minha opinião, para o nível da Série B, ele está sendo muito bom para o Bahia, para o Esquadrão de Aço. Nível Série B, tá bom? Para o nível da Série B, eu acho que o Daniel passa por um momento bem especial na carreira dele. Tomara que ele evolua, tem 26 anos, né? Pode evoluir ainda o atleta. Meus amigos, mais números aqui do Daniel, mostrando que nos 10 jogos do Esquadrão de Aço, tá aí um parâmetro de 10 jogos. Deixa eu colocar aqui numa tela melhorzinha, pronto. A partir do jogo do Cruzeiro até o jogo do Sport de Recife. 10 jogos. O Daniel, conforme as contas, né, e a análise do SofaScore, ele é bem pontuado. Ele está aí, ó, 7 pontos em 5 jogos. 5 jogos acima de 7 pontos. Isso daí é uma pontuação interessante. Outros jogos ele tem uma pontuação muito próxima, por exemplo, do 7, o 6,9, por exemplo, contra a equipe do Vasco, né? Mostram que ele se aproxima sempre desta média 7. É um jogador tanto utilizado pelo Guto quanto o Enderson, 28 jogos, titular em 27. Ele tem 79 minutos por partida. Uma das questões da boa temporada do Daniel em 23, em 22, aliás, desculpa, em 22, em 2022, estou todo atrapalhado. Em 2022 é justamente a questão física, né? Ele melhorou fisicamente, ele está correndo muito mais. Com isso, a gente pode observar, né? 28 jogos, 27 como titular, corre 79 minutos em média. Beleza, meus amiguinhos? Tem mais números aqui do Daniel e aí vem muito na questão da reflexão do que o torcedor pode imaginar. O Daniel é importante no Bahia, ele vai fazer falta
para a equipe do Esquadrão de Aço no jogo contra o Operário, eu selecionei alguns fundamentos. Assistência, por exemplo, no Campeonato Brasileiro Série B, o Daniel, aí vem uma questão interessante para a gente analisar, uma opinião interessante. Eu selecionei os 10 primeiros em assistência, né? Aí você tem o Nenê, o Gabriel Teixeira, o Nicolas, o Caprini. O Daniel ocupa a 15ª posição. Para o nível de Série B, o Daniel poderia, e para aonde ele joga também, né? Aonde ele está, ele poderia ter dado mais assistências ao gol. Ele tem somente 3, né? Então, a faixa aonde o Daniel joga, e eu mostro novamente para você, amigo torcedor, tá aí, ó. A faixa dele joga aí no mapa de calor, era para o Daniel ter um número maior de assistências de fato. E aí vem a questão que a gente fala sobre o Bahia, né? O Bahia cria poucas oportunidades e quando cria, os finalizadores acabam executando muito mal. Então tá aí. E olha que nos 10 não aparece nenhum jogador do Bahia, tá bom? Não aparece nenhum jogador do Esquadrão. Ele é o 15º aí neste quesito assistência. Tem um outro aqui, ó, e aí eu mostro para vocês, ele tá muito bem pontuado aí, né? É na questão dos passes decisivos. Então, o Daniel sempre vem dando passes interessantes, passes que podem trazer dificuldades para o adversário. Luciano Juba, Nenê, Giovanni Augusto e Daniel. O Daniel é o 4º nesse quesito aí, o Jean Carlos em 5º, beleza? Então aí ele está muito bem posicionado, comparando com outros jogadores da posição no Campeonato Brasileiro Série B. O outro que nós temos aqui, é um número que também eu achei que ele poderia estar melhor, é as grandes chances criadas. Está muito ligado à assistência, né? Muito ligado à assistência. Grandes chances criadas. Naquele caso da assistência, foram passes que transformaram em gol, né? É o passe-gol. Nesse caso, as grandes chances criadas. Então, muitas vezes não gerou gol. Aí não gerou gol. Foi uma grande chance criada, não foi gol. Então, o Daniel poderia estar melhor pontuado aí. O Pimentinha do Sampaio Correia, por exemplo, que é um ponta, né? Ele tem o dobro aí do Daniel. O Nenê tem 7, que é outro jogador habilidoso também. O Daniel poderia estar um pouquinho melhor aí no 7, né? Também entre os 8, pela faixa e pela quantidade de vezes que ele toca na bola também, né? E ele tem um bom passe em profundidade agora, né? Dá para observar que o Daniel melhorou nesse quesito em 2022. Ele tem um bom passe vertical, né? O ano passado a gente reclamava muito do Daniel lateralizado. Em alguns jogos também, quando ele não está bem, neste ano de 2022, ele joga muito assim, aquele passe seguro pela lateral. Mas quando ele está num dia bom, jogando bem, ele dá mais profundidade a esse tipo de jogo, beleza? Outro dado aqui do Daniel, ele está em primeiro, inclusive, na questão de passes certos no terço final. Pronto, como ele é um jogador que se movimenta bastante pelo meio de campo, está em todos os lados, toca muito na bola, então esses passes do Daniel certeiros está muito ligado nesse terço final. E aí ele precisa mais de um outro jogador, né, para dar continuidade. O Daniel vem fazendo um bom trabalho neste quesito aí, ó. Ele é o primeiro. Bitello em segundo do Grêmio, né? O Neto Moura vem em terceiro, o Gabriel passou aqui pelo Bahia também do CSA. Então, como o Daniel toca muito na bola, se apresenta em várias faixas do campo, ele acaba participando muito nesses passes no terço final ali do campo de ataque do Bahia, né? Então, tá aí o Daniel, 380 passes certos no terço final, né? Onde ele tem mais executado bem esta troca de passes com seus companheiros, beleza? Meus amigos, deixa eu ver se eu tenho mais alguns números aqui do Daniel, acho que só tem esse mesmo, só tem esse aqui, eu selecionei os melhores, tá bom? Eu selecionei os melhores, então nós podemos mostrar claramente que ele, em alguns quesitos, está bem, como é na questão dos passes certos e também aqui na questão dos passes decisivos. É evidente que na assistência e aqui também nas grandes chances criadas, ele poderia estar um pouco acima, aí 18º em chances criadas e 15º em assistências. Poderia estar um pouco acima aí entre os 10, entre os 5 melhores, até porque o Bahia é o segundo colocado, né? Está no G4 desde a primeira rodada. Os nossos jogadores poderiam estar mais próximos nesse quesito aí, entre os 5, talvez entre os 10 em algumas situações, beleza? Tá aí, e aí fica no final a pergunta, né? Vai fazer falta o Daniel no Esquadrão? Meus amigos, eu não tenho dúvida que vai fazer. Não tenho dúvidas que vai fazer. Sabe por quê? A sequência do Daniel.
O Daniel é titular absoluto do Guto Ferreira e do Henderson. Então, um jogador desse, quando não está presente, ele faz falta. E no jogo contra a Ponte Preta, por exemplo, que ele só entrou no segundo tempo, deu para perceber, né? Ele e o Mugni ali, como eles têm uma movimentação diferente e ajudam neste Bahia que nós temos agora em 2022. Então, de fato, pela sequência de jogos, os jogadores já estão acostumados com ele, que é o caso do Mugni, é o caso do Patrick, é o caso do Rezende, essa turma que joga no meio de campo já está habituada ao estilo de jogo do Daniel, o próprio Jacaré e o Davó também. Então, um jogador que faz tantos jogos pelo Bahia, tantos jogos agora na Série B, e está saindo somente por conta da suspensão pelo terceiro cartão amarelo, é evidente e é claro que vai fazer falta ao esquadrão frente ao Operário. Tomara que o Bahia possa substituir o atleta e que o time não sinta tanta falta assim, né? Claro e é evidente que não é impossível encontrar uma maneira, o Henderson vai trabalhar, tem 10 dias ainda aí, né? Tem 10 dias ainda aí. Nós vamos fazer um conteúdo falando sobre possíveis substitutos, né? Mas, de fato, o atleta vai fazer falta, até porque vinha fazendo uma sequência de jogos. Meus amigos, muito obrigado, valeu mesmo. Deixa eu ampliar aqui, ó, um forte abraço a todos, arrebentando e jogando duro, com certeza. Agradeço, muito obrigado. E tá aí. Minha opinião vai fazer falta, vai. Pela sequência de jogos que ele já tem no Bahia, pelo elenco que o Bahia possui em 2022. Então, de fato, o Henderson vai ter que fazer ali, não uma improvisação, pelo amor de Deus, não improvisação, mas colocar um jogador mais adequado para tentar fazer a função do Daniel, talvez colocar o Mugni um pouco mais na frente, o Ricardo Goulart também está aí, pode fazer talvez esta função, o garoto Gregory pode estar aí também, tem a questão do Marco Antônio, mas a gente vai bater um papo em um próximo conteúdo, tá bom? Forte abraço a todos vocês, uma excelente quinta-feira, valeu!